líderes que eram mercenários. Dessas igrejas formais e mortas. E mais, descobri que alguns sequer eram convertidos. Conforme disse Judas, eram duplamente mortos. Judas 12 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. Isto eu tenho conhecido ao longo da minha vida ministerial. E eu acredito que Deus, para fazer um movimento, um avivamento, que começa neste ministério, passará ao Rio de Janeiro e depois ao Brasil e quizás a outros países, o Senhor terá que arrancar pela raiz aqueles que são desarraigados de vida, não têm raízes. Então Deus tem que cortar o que está lá ainda, fomentando alguma coisa. Deus tem que cortar. E olha, eu já estive em muitos lugares grandiosos, que eram mausoléus, sem o mover do Espírito Santo, sem convicção do Espírito Santo na vida das pessoas, sem estímulo à vida de oração, sem intimidade com Deus. Eu vi vários grandes ministérios que eram mausoléus. Havia morte dentro daquele lugar. Então, você sabe, não há avivamento, pois o mover do Espírito Santo não é aceite por essas lideranças. Essas lideranças dizem, isso foi pro passado. Eles chegam a dizer que não há mais línguas espirituais, não há mais os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Chegam a dizer que quem fala em línguas é confusão. Então, são formais e mortos, rejeitam o mover do Espírito, dizendo, o Espírito Santo é coisa do passado. Falar em línguas, crer nos dons é um absurdo. Então você percebe que Deus jamais faria algum movimento no lugar desse. Mas existe um outro tipo de igreja, uma igreja que é sagrada. Nós temos aqui irmãos que me acompanham há quase 43 anos. Há uma história no nosso ministério, e você sabe, você tem um radar espiritual, um discernimento de espíritos para entender o que eu lhe vou dizer agora. O segundo tipo de igreja é uma igreja sagrada, que a Bíblia chama de remanescentes da graça. Uma igreja que ora, uma igreja temente a Deus, com o corpo de Cristo bem ajustado, pessoas totalmente entregues a Cristo, que buscam em primeiro lugar a face do Senhor, uma igreja justa, uma igreja piedosa, uma igreja fiel, tem a graça de Deus como único evangelho. São igrejas que Deus levantou, cuja origem é a reforma protestante. Portanto, as nossas raízes estão fundadas na Deutsche Reformed Church, na igreja reformada alemã, de onde vem Martinho Lutero, de onde vem Calvino, John Knox, Spurgeon, mais recente, Billy Graham e os demais avivalistas do mundo. Tem uma história aí de gente que Deus usou para alertar a humanidade.